Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o amor de Deus nas nossas vidas, né? E às vezes a pessoa tem a fé, conhece Deus, mas não conhece ainda direito o amor de Deus, né? Então eu vou trazer uma passagem um pouquinho e depois eu vou falar um pouquinho. Eu vou trazer a passagem lá de Romanos, capítulo 5, a partir do 1 até o 11. Então vamos lá. Tem sido, aqui é Paulo falando, né? Tem sido justificado pela fé. Tem sido, pois, justificado pela fé. Temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através do sacrifício na cruz de Jesus Cristo, temos paz, temos novamente paz com Deus, né? Porque na época de Adão e Eva, rompemos aquela paz que tínhamos, né? Na hora que comeu o fruto proibido. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, firme em Cristo, né? Assim, nós glorificamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, assim a gente pode ter a esperança da glória de Deus, né? Sem o preço que Jesus Cristo pagou, a gente não podia. E não só isso, mas também nos glorificamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, né? A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, né? Ou seja, antes de Cristo, nenhum ser humano tinha acesso, assim, teve, né, acesso a Deus, mas não tinha ainda o direito eles teriam o direito no futuro, né? Mas eles ainda não tinham o direito da glória de Deus, porque o mundo ainda era do maligno, né? Aí depois que Cristo pagou o preço na cruz, pagou por todas as pessoas justas que serão filhos de Deus, né? Que aceita Cristo, né? Aí aqui até falar, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, ou seja, aí a gente agora tem o Espírito Santo acompanhando a gente, né? Por amor a Deus, por amor de Deus, né? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém até tenha coragem de morrer. Ou seja, dificilmente alguém vai se sacrificar por outro, né? Mas às vezes por um homem bom, alguém vai se sacrificar, né? Mas nisso, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Ou seja, que todos nós somos pecadores, inclusive vai ser o próximo vídeo. Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas todos nós somos os pecadores, né? E se não fosse Cristo ter pagado o preço na cruz, a gente não ia poder ter acesso ao amor de Deus, né? Então, a gente não ia poder ter acesso a ninguém. Não adianta, pode ser a pessoa mais boa do mundo, mas ia ser uma pecadora, e pecador não pode ter acesso ao reino, né, dos céus. Porque já nasce morto, ou seja, já nasce condenado à morte eterna, né? Mas depois que Cristo morreu em nosso lugar, né, na cruz, então deu o direito, né, da gente poder ser cordeiros de Cristo no reino dos céus, né? Mas para todos que aceitam Cristo como Senhor e Salvador e andam com Cristo, né? Como agora fomos justificados pelo sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, por meio desse sacrifício, então, tipo, a ira de Deus que cairia sobre todos os seres humanos se não houvesse se não tivesse o sacrifício de Jesus. Então agora a gente foi justificado, ou seja, foi pago pelo seu sangue, e podemos ser salvos da ira de Deus, né? Pois se quando éramos inimigos de Deus, ou seja, antes do sacrifício
de Cristo, a gente era inimigo de Deus, né? Fomos reconciliados com Ele por meio da morte de seu Filho, né? Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, todos nós que estamos em Cristo é salvo pela vida, pelo sacrifício de Cristo, né? Como eu já havia falado. E não apenas isso, mas também nós glorificamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos a reconciliação. Ou seja, agora a gente pode glorificar a Deus, né? Por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Que é quando ele fez o sacrifício, quando Jesus fez o sacrifício na cruz, ele dá a possibilidade da gente ser como filhos de Deus também, né? E poder glorificar Deus e ter o amor de Deus. E a leitura é até essa parte, mas o que eu quero também complementar eu não sei se você já teve alguma experiência do amor de Deus, mas o amor de Deus ele é tão detalhado quando você está em obediência com ele, quando você está, por exemplo, digamos que você tem um sonho, sei lá, eu já expliquei isso um pouquinho, mas eu vou explicar de novo. Digamos que você tem um sonho de ter um carro rosa, tipo, sei lá, com pneu vermelho, central multimídia, e direção inversa ainda, né? Direção inglesa ainda, que é inversa. Aí você vai falar, pô, você tá maluco? Nem existe isso aqui no Brasil, né? Com direção, e você pode ter certeza que se esse for o seu sonho, e você está se posicionando como filho de Deus, aceitou Jesus Cristo, está andando com Jesus Cristo, não importa qual que é o seu sonho, se for da vontade de Deus, ele vai trazer para você, porque ele é aquele pai, sabe aquele pai que ele cuida, ele muda você, ele ensina, mas ele também dá presentes, né? Ele também realiza seus sonhos, né? E então ele vai trazer exatamente no detalhe, até o tipo de roda que você sonhou em querer ter, ele vai trazer para você, entendeu? Então assim, e ele vai mostrar, assim, eu tô dando um exemplo ali, né? Mas dá diversas coisas, por exemplo, eu senti vontade de comer bolacha X, mas não tem nenhum lugar que vende. De repente você vai na vendinha ali perto da sua rua, tá lá vendendo justamente a bolacha que você queria, entendeu? Então assim, andar com Jesus, andar com Deus, ter o amor de Deus nas nossas vidas, é isso, né? Tá andando certinho com Deus, tá em obediência, tá cumprindo, né, os mandamentos, né? Tá tendo o amor ao próximo, né? Ou seja, se para você amar a Deus, você tem que amar o próximo. E amar o próximo não é só... por exemplo, você sabe que seu vizinho tá precisando de um cobertor. Você tem 2 cobertores e ele não tem nenhum. O que é o amor ao próximo? Você vai pegar o seu melhor cobertor e vai dar para ele. Porque você sabe que isso é o amor ao próximo. Mesmo se você sabe, pô, é o melhor cobertor que eu tenho, mas ele tá precisando, entendeu? E você vai lá e dá. Então, assim, e Deus se contente, tipo, Deus fica contente com isso, quando você demonstra esse tipo de amor ao próximo, entendeu? Não é aquele amor ao próximo, pô, o pessoal tá precisando, eu vou dar meu piorzinho aqui pra ele, entendeu? Aí você talvez, tá tudo bem, você tá ajudando, mas você tá ajudando de bom coração, é algo que você sentiu no coração de dar? Tem isso também. Por exemplo, não é que você também precisa dar todas essas coisas boas pros outros, né? Mas assim, às vezes você sentiu no coração, por mais que aquele é o melhor que você tem, mas você sentiu no coração de entregar para aquela pessoa que tá precisando. E aí essa pessoa, e você não só entrega, né? Como você até fala, né? Aqui, ó, foi Deus que mandou te enviar, né? Você fala da palavra, né? E às vezes essa pessoa que você entregou esse cobertor, que era o melhor, entregou a palavra, ele vai lembrar disso para sempre, vai contar para outras pessoas que também vão conhecer o amor de Deus, entendeu? Então, assim, tudo tem um propósito, Deus faz tudo com um propósito, claro. Por mais que às vezes você não entende o porquê, mas tem um propósito. Mas o amor de Deus é isso, sabe? Tipo, eu vi histórias de uma mulher que queria uma casa, né?
E uma casa daquelas, né, de mansão e tal, era o sonho dela de ter, né? E ela passou por muitos processos até conseguir essa casa, né? Então, assim, Deus traz, mas para você receber a bênção, você precisa passar pelos processos, né? Porque senão você não vai sustentar o que você pediu, por exemplo. Não adianta nada a pessoa querer ter um carro e não ter a carteira de habilitação aqui, né? Sim, então, tipo, né? Você vai ter que ir atrás da carteira de habilitação antes, né? Aí fala, mas no Brasil pode. Pode não, né? Tem muita gente que dirige sem habilitação. Tem. Mas em algum momento vai estar lá a polícia lá para fazer a blitz e aí vai perder o carro. Então, assim, tem que ter o dinheiro mensal, né? Para sustentar o carro, né? As manutenção. Então, Deus vai preparar você para poder receber a bênção, né? Que você tanto quer. Mas é assim, estando em obediência em Cristo, né? Lendo a palavra, pregando, assim, tentar convidar pessoas novas, né? Que não conhecem. E é isso, esse é o amor de Deus, assim. Eu falei resumidamente, né? Só a pessoa vivendo para saber, sabe o cuidado que ele tem. Que nem o meu exemplo que eu falei, ele escolheu um apartamento bem tranquilo, do jeito que eu queria. E eu deixei nas mãos dele, ele só foi me falar o que eu tinha que ir fazendo, né? Pra onde eu tinha que ir. Foi usando pessoas para chegar até aqui. E ele me trouxe, né? Um lugar muito bom. Então, assim, e na hora eu comecei a ver todo detalhinho por detalhinho do que eu precisava, do que eu imaginava, né? De Deus me direcionou para um lugar exatamente que eu já tinha em pensamento, né? Então, eu sei que nem eu falei, é só agradecimento por tudo que Deus tem feito. Eu agradeço demais a Deus, né? E assim, o amor dele até nos constrange, né? Que às vezes você fica, nossa, mas eu nem mereço tudo isso, né? Mas é assim mesmo. Ele é um pai que é amoroso, que cuida e que também corrige. Lembre-se sempre disso, ele vai corrigindo. Porque ele não quer filho, primeiro, ele não quer filho mimado. E segundo, ele também não quer filho desobediente, né? Então ele vai te direcionar, vai te arrumar. Até você seguir pro caminho certo, né? E é isso que eu tenho pra falar do amor de Deus. Lógico, que eu falei, é resumido. Você tem que viver, né? E às vezes a promessa que eu fiz no último vídeo, às vezes pode demorar um pouquinho. Mas é porque ele tá te preparando para receber essa promessa, né? Para receber o seu sonho, às vezes, né? Se o sonho bater segundo o coração de Deus, né? Ele entrega assim. É só aguardar, só esperar e continuar seguindo os caminhos de Deus, que chega um momento que chega o seu momento de receber também. Bom, mas é isso. A gente tem um pai muito cuidadoso. Espero que essa palavra tenha falado com você. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.